Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. No segundo livro dos reis de Israel. Semana passada, houve um erro de agenda aí. Era para mim, eu prego só uma vez por mês e deu um erro de agenda, eu tive que pregar 2 vezes em seguida. É complicado, mas a gente se esforça, a gente está aí para isso, né? Porque não somos pregadores. Pastor não é pregador, irmão. Alguns pastores são pregadores. O pastor, ele olha para a igreja e ele olha para o jornal, né? E aí ele olha para a palavra. Aí quando ele olha para a palavra, ele diz: olha, eu preciso dessa palavra aqui para a igreja. Sem se esquecer da igreja e sem se esquecer dos nossos dias, dos dias que estamos vivendo, que estão no jornal. E nós estamos vivendo tempos difíceis, dias difíceis. Mas isso aqui é uma outra questão. O importante é que você recebeu a graça de Deus. Irmãos, entenda uma coisa: não anule a graça na tua vida. Não queira se esforçar com a tua força, com o teu conhecimento, com a tua sabedoria para alcançar Jesus. Não é assim. É pura graça. É pura misericórdia. Por isso que tem essas palavras, né, no meio cristão: graça, misericórdia, bondade. Palavra que quando estávamos no mundo desconhecíamos, não é assim? Mas quando nós viemos para o reino de Deus, a gente começa a falar da graça, da misericórdia, mas muitas vezes não entendemos o significado da palavra. E por desconhecermos o significado da palavra, a gente não se apossa, a gente não toma posse dessa palavra. Então, a graça é isso, é quando você não merece, mas Ele te dá Jesus, todos os dias. Jesus todos os dias se apresenta a nós, através do Espírito Santo de Deus. Não tem aquela voz mansa e suave que fala dentro de você? Tem ou não tem uma voz que fala dentro de você, mansa e suave? Tem uma voz que fala de maneira egoísta, né? Tem uma voz que fala de maneira acusatória, muitas vezes, essa voz do inimigo, acusador. Mas a voz do Espírito Santo, ela é mansa. Ela fala de maneira, e ela é tão mansa que nós estamos acostumados com tanto terrorismo, tanta briga, tanta confusão, que a gente não consegue discernir essa voz do Espírito Santo. É como o profeta Elias, né? Ele estava esperando que Deus viesse num terremoto, na barulheira. Deus não veio na barulheira. Aí daqui a pouco veio uma tempestade. Agora Deus vai falar comigo. Não. Aí a palavra diz que daqui a pouco chegou um vento suave e falou ao coração dele. Ele estava na caverna. Ele estava fugindo de Deus. Ele estava fugindo do propósito. Uma certa depressão pegou ele e jogou ele, porque uma mulher falou: vou te matar. Ele tinha acabado de matar 900 profetas. E agora uma mulher chamada Jezabel fala para ele: eu vou fazer o mesmo contigo o que tu fez com os meus profetas. Ele sai correndo. Como é que pode um homem de Deus, como Elias, que enfrentou 900 profetas e matou todos eles, agora corre de uma mulher chamada Jezabel? Ela falou: vou te matar. Ele saiu correndo, saiu fugido. Isso é o Antigo Testamento. Hoje não precisamos fugir mais, porque a pessoa do Espírito Santo de Deus é que nos orienta e nos leva a entender o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Houve um mover muito poderoso ontem aqui, né? Eu queria estar junto aqui ontem, mas a voz cuida dos bebês, né? Para a Tábia e o Theo ficar mais livre, né? Para a Tábia e o Theo ficarem mais livres, a gente ficou cuidando da Helena e da Olívia, né? Na verdade, a Helena a gente terceirizou, né? Mandou para a casa de outro pastor, que é do pastor Ramon e da pastora Paula, e ficamos só com a Olívia lá em casa, lá. E aí houve um mover sobrenatural aqui ontem. Então você, jovem, adolescente, de 90 anos para baixo, no próximo Junto e Misturado, vem para cá. Venha para cá. Alguém dá uma ligadinha para mim aqui. Queridos, vamos ler o texto da palavra que está em 2 Reis,
no capítulo 13. Esse texto é poderoso. Eu gostaria de, aqui os convidados, descer as águas batismais aqui, sinta-se bem em nosso meio, amém? Deus quer falar contigo nessa noite, e tem uma palavra de Deus, o que Deus já falou muito aqui, através dos louvores, através das palavras liberadas, queridos, nós queremos liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite, amém? E aqui, no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 13, e do versículo 14 em diante, aqui é um relato muito poderoso. Nós falamos de Elias ainda, quase que agora, falamos de Elias que ele estava fugindo. Essa fuga fez com que Elias viesse ir para a glória mais cedo, vamos dizer assim. Deus deu faz o seguinte, tem as últimas 3 tarefas para você fazer. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16, que diz assim: Elias deveria ungir Azael, rei sobre a Síria, deveria ungir Jeú, rei sobre Israel, e Eliseu, ele deveria ungir como profeta no seu lugar. E aí vem um redemoinho, leva ele para o céu, e ele está vivo até hoje. Elias não experimentou a morte. Olha que Deus bondoso. Não é uma bondade de Deus a gente não experimentar a morte? Só 2 homens vão experimentar a morte, né? Eu creio que foi o Enoque, lá no Antigo Testamento. Enoque também não experimentou a morte, e Elias. Quando vem o profeta e a profecia falar com Jesus, vem Moisés e Elias. Mas Moisés experimentou a morte. Tem um mistério aqui nesse meio aqui, mas é uma outra questão para a gente falar num outro momento. Mas aqui nesse texto aqui, Elias já tinha subido ao céu, já tinha ungido Eliseu no seu lugar, e agora Eliseu estava com uma enfermidade. Eliseu está com aproximadamente 80 anos de idade, já tinha feito quase tudo, diga quase tudo. Mas o ministério longo, 80 anos. E agora Eliseu está morrendo, está quase morto. E ainda na cama, ele vai profetizar. Esse era o ofício de Eliseu. Eliseu era profeta por ofício, por um chamado da parte de Deus. Agora, com 80 anos na cama, esperando a morte, o rei Jeoás vai falar com ele. Tem uma última conversa, ele precisa de uma direção para a sua vida. Os sírios estão atacando Israel constantemente. Há uma batalha muito grande acontecendo. E o reino, o povo de Israel ainda perde, ganha, perde aquela batalha. Mas Deus está querendo entrar com providência naquela batalha. Mas o profeta Eliseu, já está com quase 80 ou mais de 80 anos. Já está com quase ou mais que 80 anos. Está doente, está enfermo, está beirando a morte. E ainda ele vai profetizar. Esse homem era tão poderoso, esse homem teve um chamado tão tremendo da parte de Deus que ele morre. E você acredita que depois da sua morte, ainda houve um milagre de ressurreição com ele? Ele está lá na sua sepultura, uma pessoa morre, joga ele em cima, essa pessoa cai em cima da sepultura de Eliseu e volta a ter vida. Olha que tremendo. Eu estou falando tudo isso com um objetivo, tá? Com um propósito. Não estou lançando palavras ao vento, tudo tem um propósito. Estou falando de chamado, de propósito. Esse homem cumpriu, e aquilo que ele tinha falado com Deus antes que Elias subisse, de fato aconteceu. Sabe o que ele pediu para Deus, quando Elias subisse e ele visse Elias subindo? Eu quero uma porção dobrada do espírito de Elias. Eu vejo aqui um homem inconformado, diga um homem inconformado. Uma mulher inconformada, um jovem inconformado, vai fazer milagre dobrado. Jesus já nos deixou um insight, dizendo que obras maiores que ele faríamos, amém?
Amém? É Ele que fala. Até hoje não vi ninguém fazer uma obra maior que Jesus. Alguém viu aí? Não. Mas a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, eu creio. Diga, se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia fala, eu dou um sim. Eu creio. Irmão, nós temos que crer em tudo o que a palavra diz. E se a palavra diz que nós faríamos milagres maiores que Jesus fez, nós podemos fazer. Só que o que acontece conosco, que muitas vezes nós não valorizamos o chamado. Não valorizamos aquilo que Deus depositou em nós, para que nós possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E pelo fato de nós, muitas vezes não atentarmos para esse detalhe, a gente se conforma com a vida que a gente leva. Porque cada um aqui tem um chamado e um propósito para realizar para Deus. E ai de nós, o dia que chegarmos diante de Deus, ai de nós, eu digo com muito temor e tremor, ai de nós, se o dia chegarmos diante de Deus, com as mãos vazias, porque cada um de nós tem um propósito, tem um chamado, Deus quer fazer algo através da tua vida e da minha vida, só que nós ficamos relutando, e a Bíblia diz, não vou entrar em detalhes aqui, de muitos textos bíblicos, de muitas parábolas, que o próprio Jesus falou, que a gente fica dando desculpas. Muitos de nós ficamos aquém daquilo que Deus tem para nossas vidas, ficamos, às vezes não entendendo, distraídos com coisas, e não obedecemos do chamado. Mas eu estou falando nessa noite de um homem, chamado Eliseu, que foi fiel ao seu chamado e ao propósito daquilo que Deus tinha para a vida dele, e ainda ele tinha perdido a vida, e mesmo perdendo a sua vida, um homem caiu em cima da sua catatumba e ressuscitou. Olha que tremendo, que fé, né? E aqui agora, na sua morte, chega um rei para conversar com ele. Um rei chega até ele, e esse rei está precisando de algo. Pessoas precisam de algo, pessoas precisam de coisas, e você tem isso que as pessoas estão precisando. Você tem unção na sua vida. Você de repente nem se tocou, nem percebeu, mas há unção em todos aqueles que têm um contato com Deus, têm um encontro com Jesus. Você se encontrou com Jesus, automaticamente Deus coloca em você um chamado, um dom, um propósito, um ministério, sei lá. E o que você está fazendo com o teu chamado? Vamos para a leitura bíblica? Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 19. E também o versículo 25. E Eliseu estava doente da doença em que morreria. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca
até os consumir. Pega esse detalhe, até os consumir. Versículo 18. E disse mais: toma as flechas, e tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu a terra 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e lhe disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Versículo 25. E Joás, filho de Joacás, tornou a tornar as cidades das mãos de Ben-Hadad, e este tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes, olha se cumprindo a profecia, 3 vezes, diga 3 vezes, Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. O que você está falando? Esse rei está com baita de um problema. Os sírios estão vindo constantemente guerrear contra o rei de Israel. E agora ele não tem mais o que fazer. A única solução seria ir consultar o profeta para que o profeta profetizasse uma palavra. Em cima dessa palavra, ele viesse atuar, viesse agir. Só que ele chega para o profeta e o profeta já fala assim: pega o arco. O profeta nem quis saber o que ele precisava, porque o profeta já sabia o que ele precisava. O profeta já entendia muito bem qual era a necessidade. E era o óbvio. O que ele estava profetizando era o óbvio. Amém? Ele não foi lá para buscar a solução para o seu casamento financeiro, não. Irmãos, o Israel estava constantemente perdendo batalhas. Então, o que o profeta ia falar? Não precisou nem ir consultar Deus, mas sabia. Pegar arco e flecha. Se a guerra é o quê? Arco e flecha. Amém? E o que nós fizemos muitas vezes? Estamos com um problema em determinada área da nossa vida e buscamos outras coisas. Quem é que pode resolver a solução no teu casamento? Quem pode resolver o problema no teu casamento? É um bom advogado? É um bom terapeuta? Quem? E por que você busca terapia? Está com um problema, sei lá, de qualquer área. Irmãos, não estou falando que se você está com um problema, de repente, de ordem de enfermidade, você vai abandonar os remédios agora. Não é isso que eu estou falando. Mas nós sempre vamos buscar o humano, em vez de primeiramente buscar a Deus. A minha e a tua Bíblia fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aí então as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós buscamos tudo e todos, buscando resolver a solução para o nosso problema, e muitas vezes não buscamos a direção certa, que é buscar a Deus. O segredo do cristão não está em coisas exteriores, está dentro de você. Você precisa buscar no Espírito Santo, mas nós não queremos. Quantos aqui querem ter vida de oração, jejum e consagração, ficar distante do pecado, ficar distante de coisas que possam nos levar ao pecado? Quantos? É mais fácil a gente buscar as coisas humanas. O rei fez a coisa certa, Jeoás fez a coisa certa. Não era espiritual, tá? Era batalha mesmo, era conquista, era assim que era naqueles dias, era conquista, era batalha, era físico, era humano, amém? Houve casos na Bíblia, de que como Josué, deu 7 voltas e a muralha caiu, era uma situação. A volta de Ezequias lá, que fez, é uma situação, mas nesse momento, o que precisava, era de uma palavra profética,
era de uma palavra de Deus. Só que o que o rei Joás faz? Ele chega até o profeta fala, pega o arco. Ele pegou o arco, está aqui o arco. O profeta dá um jeito, ele está enfermo, agarrado na cama. Eu creio que ele senta lá da cama, chama o rei e fala, ele pega na mão do profeta, ele pega na outra mão, é o que o texto está falando, ele se abraça com o rei e fala assim, abre a janela para, qual a região? Leste, né? Oeste. Onde é que vem o vento oriental? Oeste. Abre a janela, agora você vai atirar. Aí ele sai dali, manda abrir a janela. Aí ele manda atirar. Quantas vezes ele atirou? 3. Diga 3. O profeta, o que o profeta fez? Ficou bravo. Porque ele precisava, para vencer de fato, aquela batalha que era terrível, teria que ser 5 a 6 vezes, porque é isso que o profeta falou. Você deveria ter atirado no chão 5 ou 6 vezes, mas você atirou apenas 3. Eu creio que o profeta velhinho, já com 80 e poucos anos, cansado, enfermo, doente, deu uma dura naquele rei, porque ele falou, você é insensato, custava você ter atirado mais vezes. Pode ver no versículo 25, no qual nós lemos junto, que apenas 3 vezes, ou seja, se apenas 3 vezes, e faltou 3 vezes, quer dizer que 3 guerras ele perdeu. O que eu quero falar com isso? É por isso que nós estamos perdendo as nossas guerras. Nós desistimos muito fácil das coisas. Nós não somos constantes. Nós não somos perseverantes. Agora não aconteceu aquilo que eu esperava que acontecesse, eu vou desistir. De repente, querido, Deus mandou você tirar 5 vezes com a tua flecha no chão. Mas a gente desiste muito fácil de todas as coisas. Nós não perseveramos. Nós não insistimos um pouco mais. Nós ficamos, quando parece, irmãos, quando muitas vezes parece que vai dar tudo errado, que ali está a vitória do Senhor, que ali está o momento da conquista, porque quando está difícil, que a luta está ferrenha, é que o inferno está lutando contra você, e é nessa hora que eu e você temos que ter forças em Deus, para continuar perseverante, lutando, guerreando. E quando muitas vezes, quando vem a luta, que a luta está travada, que parece que a gente vai perder, mas ali está a vitória do outro lado, basta dar um passo a mais, ali está a vitória, e nós perdemos, porque nos cansamos, ou porque muitas vezes somos inconsequentes. É tempo de nós como igreja, ser perseverantes, insistir, e seja no ministério, seja no chamado, seja num filho, seja no casamento, seja em qualquer área, nós temos que ser perseverantes. Nós não devemos desistir, devemos insistir, devemos lutar. Nós estamos aqui nesse mundo para lutar, irmão. Como falou, acho que foi domingo, sexta-feira agora, como falou, você quer ter vitória, irmão, você não quer lutar, você não quer pagar um preço, você não quer guerrear. E o profeta, irmãos, na sua enfermidade, doente como ele estava, o texto falou que ele ficou indignado. Eu vejo assim lá do alto céu, de repente, Deus olhando lá, meu filho está orando, glória a Deus, é isso aí meu filho, continua jejuando, continua orando, continua buscando meu filho, e os anjos estão se alegrando lá, aleluia, lá está meu servo, vai dar tudo certo, mas quando, né, e aí o inferno está lutando, e você lutando também, eu vou conseguir, porque Deus é comigo, eu vou para o culto, eu vou perseverar e tal, vou fazer e daqui a pouco, eu vou começar a ficar um cansaço,
Ai, eu não sei. O inimigo já lança uma seta na mente. Ei, você não vai conseguir. Desiste mesmo. Aí você começa a dar ouvido à voz do inimigo. O inimigo chega para você e não adianta, sabe? E tal. E aí você começa a falar com o inimigo. E o inimigo começa a falar com você. E você começa a dar ouvido ao inimigo. E o inimigo vai falar assim: ei, tá perdido. Tá tudo perdido. E aí você resolve acreditar no inimigo. E aí os anjos estão lá, tá, o nosso filho está, mas o teu coração, irmão, porque é uma questão de coração. É uma questão de coração. Nas nossas lutas, irmãos, todos aqui passamos por lutas. Todos enfrentamos lutas constantes, irmãos. Por isso que a palavra diz que para alcançar o reino dos céus tem que ser por esforço. O reino dos céus, irmãos, não é brincadeira não. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes. E muitas vezes a gente acha que a briga é contra a esposa, contra o esposo, contra o filho, contra o cunhado, contra a sogra, contra o... Não é. A nossa luta é contra principados e potestades. E Deus já nos deu a vitória. Amém. Porque em Cristo, a palavra diz, em Cristo nós somos o quê? Ai, você sabe de tudo isso, que legal. Você sabe de tudo isso. Que legal, que bacana, mas não resolve. Porque é através de um posicionamento. É atitude. Não é daquilo que nós conhecemos. A Bíblia diz, a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz que Paulo nos ensinando, ele diz que a letra, mas o Espírito, então a letra é muito boa. É bom conhecermos a palavra, temos que conhecer a palavra, porque a palavra diz, lá em Josué capítulo 1, nesta lei devemos meditar de dia e de noite, para termos cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito nessa lei. Nós temos que meditar de dia e de noite. Só que muitas vezes a gente sabe tudo. Porque lá no capítulo 15, versículo 6, está escrito isso, irmão. Mas o que adianta estar escrito e você não praticar? É na prática. É um dia após o outro. É numa vida de constância, em perseverança. Porque haverá luta, haverá batalha sim. E se alguém está falando para você que não há batalha, irmãos, é humano. Se a minha Bíblia fala, a tua Bíblia fala, em Efésios capítulo 6, em diante que diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. A palavra diz, eu creio. Se a Bíblia não falasse, eu não creria. Mas como a Bíblia fala, eu creio. Então, queridos, está aqui o profeta, está aqui o Joás, perdendo uma batalha. Eu pergunto nessa noite para você, quantas batalhas você já perdeu? Será que não faltou um pouquinho mais de perseverança? Será que, conforme disse o profeta a Joás aqui, ele fala aqui no versículo, e atirou e disse, flecha do livramento do Senhor, versículo 17, a flecha do avivamento do Senhor contra os círios, porque ferirás os círios. Os círios estão vencendo as tuas lutas? Isso está falando de perseverança, de constância. E isso tem a ver com renúncia. Isso tem a ver com perseverança, isso tem a ver com insistir, lutar, não desistir. Porque todos nós aqui, sem medo de errar, inclusive eu, somos tentados a olhar para trás. Mas a minha e a tua Bíblia diz que aquele que toma a mão no arado
e olha para trás, não é digno. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que uma coisa ele fazia, que era deixando para trás as coisas que para trás deveriam ficar, e ele avançava para as que estão diante dele, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Faça uma coisa apenas. Insista, persevere, e você vai ver a vitória do Senhor. Você vai ver o livramento do Senhor. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Em cima dessa palavra eu quero profetizar. Deus vai colocar uma flecha na tua mão e Ele vai dizer para você quantas vezes você deve atirar no chão. Porque a flecha do livramento do Senhor, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Não desista. Não desista. Persevere. Persevere. Persevere.